A cura de um menino endemoniado, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Nos dias de hoje, como poderíamos lidar com uma entidade perturbadora dentro de nossa casa? Uma vez que não conheço ninguém para fazer isso, sou espírita, estudo o livro dos espíritos e sigo vários palestrantes espíritas. E dentro disso, ainda ela faz uma colocação interessante. Mais uma dúvida. Segundo Marcos 9, 24, 9, 24, 29, Jesus expulsa o demônio do corpo do menino. Como assim? Se na doutrina espírita diz que nenhum espírito pode entrar no corpo de um ser humano que já está ocupado com outro espírito. Ou seja, dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo. Um abraço, Janaína, Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, você tem aí três questões para colocar, né? Primeiro é do endemoniado, depois a questão da expulsão e a questão do espírito em casa. Essa questão aí do garoto, que é chamado de endemoniado, essa é uma expressão que os evangelhos usam, mas a gente sabe, por aquilo que o Espiritismo nos oferece, que os chamados endemoniados nada mais eram do que pessoas em condições de processos obsessivos muito dolorosos, na faixa da chamada subjugação, onde o espírito, na verdade, domina a vontade até fisicamente o seu obsidiado. Então, nós encontramos essa realidade de maneira muito frequente na sociedade de hoje, como no passado, pessoas em processo de perturbação espiritual. O Cristo, então, ele se aproxima dessas entidades e realiza o trabalho de atendimento a esses espíritos através dos recursos espirituais que ele possuía e que permitiam com que essas entidades fossem atendidas. E aí, dentro desse aspecto, você pergunta, tá, mas e como é que ele expulsa o demônio se o demônio não estava no corpo do menino? Como é esse negócio? A gente tem que entender que o evangelho nem sempre ele tem as palavras exatas para colocar as coisas. Se a gente for ser rígido demais com essas expressões do evangelho, o próprio Cristo vai ficar antidoutrinário, gente. Você sabe qual foi a última frase, segundo os evangelhos, que Jesus disse quando estava na cruz? Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Ele não deveria dizer, Pai, em vossas mãos me entrego? Porque se diz meu espírito, então ele era o quê? Então, se a gente começa a entrar nessas minudências, a gente acaba se atrapalhando, porque nós não temos uma garantia absoluta de que exatamente aquilo que foi dito é o que foi gravado. E aí, quando ele diz que o menino foi expulso, o demônio foi expulso do corpo do menino, assim, nossa, mas expulso, mas não é, tem que doutrinar, como é que expulsa? Essa é a maneira como os evangelhos retratam o fenômeno do desligamento de uma entidade violenta. Você já imaginou uma entidade possessa agredindo, mordendo pessoas, num processo de total perturbação e violência, e de repente essa pessoa, puf, cai no chão, desacordada, e quando você junta, o espírito está retirado? Qual é a sensação? Como você representaria essa face, essa cena? Então, o evangelista retrata dizendo que Jesus expulsou o espírito. Na verdade, não é uma expulsão, é uma desconexão do espírito em relação ao menino. E conforme você mesmo bem colocou, o espírito não podia estar no corpo do menino. Ele estava, evidentemente, num processo de acoplamento muito forte, que é típico dos fenômenos de subjugação, em que há uma identificação do espírito com o obsidiado, em que ele já não se sente mais capaz de reagir, de buscar um processo de cura, de melhoria. Então, esse fenômeno, claro, ele não é um espírito que estava morando no corpo do menino e o espírito foi embora. Não, não, não. Ele mora na mente, mas ele não mora no corpo. Nunca nós vamos encontrar um fenômeno em que o espírito possa mover o braço de alguém sem ser através do próprio espírito que encarnou, que é quem tem as conexões com o corpo físico. Ocorre um processo de hipnose muito rigoroso, muito intenso,
e aí o encarnado acaba reagindo segundo a vontade do seu obsessor. Quase que fosse uma marionete, mas não, porque ele tem livre-arbítrio, mas existe uma hipnose muito violenta. E a sua terceira pergunta, quando você fala sobre a questão do como fazer em casa quando tem uma entidade muito violenta, esse é um problema, é grave, e isso existe. Nós temos uma série de famílias que passam por essa dificuldade, as pessoas não sabem o que fazer, procuram diversas doutrinas religiosas que procuram dar um atendimento espiritual, às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes procuram uma terapia, um terapeuta, um psiquiatra para entrar com o processo de uma droga que possa facilitar o processo de asserenamento do médium, e às vezes funciona, às vezes não funciona. E o que o Espiritismo vem a oferecer para nós é um entendimento de como tratar isso. Qual a melhor forma? A melhor forma é não levar a reunião mediúnica para dentro de casa. Mas o espírito perverso já não está lá dentro? Está. Mas se você abre essa porta para as comunicações, não é só um que vai passar. Podem passar vários. Então, o mais adequado nessas circunstâncias seria a gente procurar uma casa espírita, apresentar-se a ela com a dificuldade que temos, e a casa espírita possui as instrumentações através do trabalho de desobsessão, o trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo, para acolher a família como um todo, ouvir as pessoas, realizar o trabalho de evangelização dos indivíduos para que eles consigam se desembaraçar das perturbações, oxigenar o lar com o evangelho no lar, fazer toda uma mudança de conduta para que a casa se renove, ou seja, que você injete luz e não abra as portas da casa para que toda e qualquer entidade se manifeste. Deixemos isso para a casa espírita e façamos aquilo que o Cristo nos recomendou, que a gente se transforme em luz do mundo, que a gente acenda a luz dentro de casa, viva em harmonia, procure manter a harmonia das relações e, naturalmente, haverá menos espaço para as perturbações espirituais. A tendência, portanto, será de redução. Eu digo tendência porque não há garantia de desobsessão para todos os casos. Haverá circunstâncias em que os processos de conexão são tão profundos que, a despeito de todos os esforços, eles durarão uma existência inteira. E o que fazer? Perseverar até o final. Nosso papel não é desistir, mas é trabalhar para que, quem sabe, a gente consiga desatar os laços, acolhendo carinhosamente todas as entidades envolvidas nessa questão.